Esse é um vídeo da nossa série de perguntas e respostas dos nossos seguidores. Hoje nós vamos responder as seguintes perguntas. É perigoso para uma mulher trabalhar como TVDE em Portugal? Posso trabalhar de Uber sem abrir empresa? Uma empresa de TVDE pode exercer outras atividades? Quanto um motorista deve pagar de IVA? Preciso de 3 anos de carta de condução portuguesa para trabalhar como TVDE em Portugal? Bem, mas antes da gente começar, eu sou Daniel Magalhães, eu descrevo aqui no YouTube a minha jornada como empresário no setor de TVDE aqui em Portugal e tento trazer isso de forma diferente, a conectar um pouco de conhecimentos de economia, estatística, finanças, junto com o nosso setor de TVDE e aplicar para que você possa tomar uma decisão de forma mais fundamentada e com mais informação. Mas sem enrolar muito, vamos para a primeira pergunta. Deixa eu pegar aqui. Soraya perguntou o seguinte: você acha que para a mulher trabalhar tem perigo? Quero muito ir para o TVDE, mas acabo tendo receio. Isso é uma pergunta que fazem muito, mulher principalmente, porque no Brasil é um trabalho que é arriscado para homem ou para mulher, porque dependendo da região você pode ir para regiões que são muito inseguras. Aqui em Portugal, a realidade é um pouco diferente, bastante diferente do Brasil. Obviamente não significa que a gente não deve tomar precauções, mas a gente tem uma quantidade razoável de mulheres que trabalham aqui com a gente no setor do TVDE e conseguem desenvolver um trabalho bom sem grandes riscos, mas sempre é preciso que a gente tome nossas precauções. Não é porque um país tem menos problemas sociais em relação ao outro que a gente não deve ter atenção. Então eu recomendo que evite-se trabalhar em horários da madrugada, por exemplo, corridas para lugares muito ermos e afastados. E além disso, a Uber hoje ela disponibiliza também, caso queira iniciar de uma forma um pouquinho mais simples, mas ela tem uma categoria Women, que você só pega corridas de passageiros mulheres. Mas, para responder aqui a pergunta, eu não vejo como esse grande perigo, como é em relação ao Brasil. É preciso tomar alguma precaução, preciso ter alguma atenção, sim, porque a gente precisa cuidar nosso bem maior, que é a nossa vida, mas não é alguma coisa proibitiva e dentro da nossa frota a gente tem sim uma quantidade representativa de mulheres que trabalham com a gente. Próxima pergunta, vamos lá, é da Raquel na Europa. Oi Daniel, como faço para alugar um carro com vocês? Obrigado. Olha, para trabalhar com a gente no formato de aluguel, a gente tem um grupo onde a gente direciona as oportunidades que a gente tem, os carros que a gente tem disponível, além de outras informações em geral. Não é um grupo de spam, ele não é um grupo aberto, é só quando a gente tem realmente alguma oportunidade disponível, a gente apresenta lá, quem se interessar entra em contato com a gente. O grupo do WhatsApp está com o link aqui na descrição desse vídeo e você pode entrar através dele lá. Próxima pergunta, Lucas Moura. Oi, tem como eu trabalhar de Uber sem precisar abrir empresa? Olha, Lucas, existe sim a possibilidade de se trabalhar aqui sem precisar abrir empresa. As modalidades que a gente pode trabalhar atualmente aqui em Portugal, a gente precisa ter uma atenção porque a lei de TVDE está em vias de ser alterada, foi aprovada no parlamento algumas alterações, mas ela ainda precisa, na data de hoje, de promulgação do presidente da República. Então, hoje ainda é válida a lei de 2018, mas é possível que ela seja alterada a partir daqui. É possível sim, os formatos de trabalho basicamente são aluguel de carro de alguém de alguma empresa, como a gente, por exemplo, você pode alugar através de um contrato e vai trabalhar durante a semana e vai receber o valor que você trabalhar descontado do valor do aluguel que ficou acordado em contrato. Uma outra forma de trabalhar é você ter o seu próprio carro e você se vincular através de um contrato de comodato a uma outra empresa. O carro continua no nome do próprio proprietário, não tem mudança de nome e de titularidade de carro, mas ele fica vinculado a uma outra empresa e essa empresa vai fazer a administração documental e administrativa e vai descontar uma taxa de gestão daquele valor, que é totalmente diferente de aluguel, já que
todos os custos de financiamento do carro e de seguros ficam por conta do proprietário do veículo. Então, sim, é possível trabalhar. Atenção aqui, com a mudança da lei de TVDE, caso ela ocorra nos termos que estão agora, então tem muita gente hoje que vem atrás de mim perguntando sobre isso, já falando, já querendo tomar ação, e a lei não mudou ainda, ela precisa de promulgação. Então, tudo que vocês verem na internet falando que a lei agora é diferente, ela não foi promulgada, então a lei não está válida. Pode, inclusive, ser rejeitada pela presidência. Mas o que ela fala em um dos seus artigos é em relação justamente aos slots, que são os motoristas que trabalham com o próprio carro. Caso ela continue na maneira que está, só será permitido esse formato de trabalho para os motoristas que sejam proprietários titulares dos carros. Ou seja, se você tiver um financiamento no nome de uma esposa ou de uma outra pessoa, esse modelo não vai estar mais funcional. Só vai estar funcional para quem tiver o carro na titularidade do próprio motorista. Mas vamos para a próxima pergunta agora. Essa pergunta agora é do Lailton. Lailton pergunta o seguinte: uma empresa de TVDE também pode simultaneamente exercer outras atividades, como por exemplo, entrega de mercadorias em distribuição, tipo Amazon, Temu e etc. E seria válido comprar uma empresa já aberta no segmento do TVDE? Bem, Lailton, é o seguinte, é possível sim. Na verdade, essa é uma atenção que a gente tem na hora de abrir a empresa. A gente deve a gente deve observar quais são as atividades que a gente quer exercer, não só agora, mas no futuro, adicionar quais são essas atividades através dos CAIs, que são os números contábeis de cada uma dessas atividades que você pode exercer. Isso não invalida, obviamente, que precise de um licenciamento para cada uma dessas atividades. No caso do TVDE, por exemplo, além de se abrir uma empresa com CAI específico do TVDE, é preciso tirar uma licença de operador TVDE, além da licença de motorista, caso vá trabalhar também. Então, é possível, é interessante que a gente seja estratégico na hora de abrir a empresa e verifique o máximo de atividades que a gente pode colocar inicialmente. Posteriormente, é possível alterar, mas vai ter um custo adicional nessa alteração. Seria válido comprar uma empresa aberta no segmento de TVDE? Ele pergunta também. A gente precisa aqui avaliar qual é o objetivo de comprar essa empresa aberta. Hoje a abertura de empresa ela não é tão burocrática assim. Os custos de licenciamento da operação é de 200 euros. E a gente precisa identificar qual é o objetivo dessa empresa. Se a gente está comprando essa empresa para conseguir um financiamento bancário, já ter histórico, a gente tem que ver que a maioria das empresas que estão disponíveis lá no OLX, por exemplo, e outros marketplaces para vender, elas não têm essa capacidade, porque ela não tem histórico de faturamento, ela está parada há algum tempo e etc. Ela pode ser uma mais-valia, mas a gente tem que entender o propósito dela primeiro e se precaver de que a gente está comprando uma empresa sem dívidas e sem outras obrigações que possam surgir no futuro. Próxima pergunta. Essa é do Tiago Rocha e ele pergunta o seguinte: quanto um motorista com carro alugado tem que pagar de IVA? Olha, essa é uma pergunta que acontece muito, principalmente quando os motoristas estão começando aqui a atividade. Existe uma confusão em relação ao quais são as obrigações fiscais que existem relativas ao IVA. A gente não pode confundir as duas. Existe uma despesa para todos os operadores de TVDE e todas as corridas, ou seja, toda corrida que um motorista faz na aplicação, ela é emitida uma fatura diretamente para os passageiros. Dentro dessa fatura está incluído um IVA ali dentro. Esse IVA ele vai ter que ser pago às finanças. Ou seja, se a gente tem uma corrida que deu 10 euros, a gente tem aproximadamente ali 60 cêntimos de IVA, que é 6% da faturação. Ou seja, existe um IVA de 6% que é aplicado em cima da faturação e ela vai ser descontada do operador de TVDE. Além disso, a gente tem um outro IVA, que é em relação à prestação de serviço do motorista. Ou seja, o motorista presta serviço para o operador TVDE
ele faturou lá uma quantidade X, vai descontar-se todos os valores de aluguéis, se ele tiver um cartão de combustível, valor de combustível, se tiver portagem, vai descontar o valor das portagens, e ele prestou um serviço onde ele vai passar um recibo que é do excedente desse valor que ficou descontado e retido na empresa. Dentro desse recibo, se o motorista estiver isento de IVA, não vai ter aplicação de IVA nenhum. Então ele recebe exatamente aquilo que ele deveria. Agora, existe um caso que é quando ele estoura o teto e o limite de isenção de IVA. Existe um limite de faturação anual. Caso ultrapasse esse valor, ele entra no regime de IVA. E aí vai ter que ser aplicado o IVA diretamente em cima desse faturamento do motorista depois de descontado tudo. Esse IVA ele é de 23% sobre o serviço, ou seja, o motorista faturou 200 euros, ali ele vai ter que incluir 23% relativo ao IVA. Mas o que é que acontece aqui? Existem algumas empresas que elas não adicionam o valor desse IVA lá no recibo do motorista. Posteriormente, quando ele vai fazer o acerto dele de IVA trimestral, ele vai ter que entregar 23% em cima de cada um dos recibos que ele passou. No nosso modelo, que a gente entende que é o mais correto, o que é que a gente faz? Para que o motorista não seja penalizado tendo que pagar esse valor, a gente acrescenta o valor desse IVA ao que foi o resultado do motorista. Digamos, por exemplo, que o motorista fez, vou falar de um número simples aqui, um recibo para facilitar o cálculo, mas ele fez um recibo de 100 euros. Nesse recibo de 100 euros, quando ele pegar e chegar no ajuste trimestral, ele vai ter que pagar 23% de IVA. O que é que a gente faz? Em vez dele receber só os 100, a gente paga a mais esse valor. Ou seja, ele tinha direito a 100, mas a gente vai pagar 123, que é 100 mais 23% de IVA. Porque quando chegar no final do trimestre, ele vai ter que entregar esses 23 que a gente passou a mais para ele. Por outro lado, nossa empresa, quando a gente fizer o nosso ajuste de IVA, conseguimos recuperar esse dinheiro. Então a gente tem uma perda de fluxo de caixa inicial, porque a gente está adiantando um valor para o motorista poder pagar o IVA, mas posteriormente a gente consegue recuperar esse dinheiro e fica num valor de soma zero. Ou seja, eu estou adiantando, mas depois eu recupero, e o motorista está recebendo, mas depois ele paga. Então não tem grande problema em ele entrar no regime de IVA no que diz respeito ao IVA. Trabalhando com a gente, obviamente, tem outras empresas que não fazem essa prática, mas essa é a prática da gente, ok? Próxima pergunta. Mas antes da próxima pergunta, caso você tenha alguma dúvida, queira saber alguma coisa sobre o TVDE e queira ver a sua pergunta respondida aqui posteriormente, deixa aqui uma perguntinha aqui nos comentários. Assim que a gente tiver tempo, a gente tenta responder o mais rápido possível. Caso não consiga, de repente pode aparecer aqui num vídeo desse a gente dando a sua resposta. Mas vamos lá. Aqui. Qual é a próxima? Fábio Silva. Comecei a acompanhar, desejo-lhe sucesso. Olha, gostaria de começar a trabalhar com TVDE, porém, trabalho em uma empresa e não quero sair. Gostaria de fazer como ganhos extras. O que você aconselha? Qual é o melhor modelo? Alugar ou estou na dúvida se vale a pena um carro financiado? Olha, Fábio, é o seguinte, no modelo de aluguel para pessoas que já têm um outro emprego, não é recomendável em geral, a não ser que tenha alguma especificidade particular. Mas o que é que acontece? O valor do aluguel ele é um valor que vai adicionar uma pressão de trabalho, vai ser preciso trabalhar uma quantidade de horas razoáveis para você conseguir pagar esse valor e ainda ter uma rentabilidade. Se você começa a trabalhar no formato de aluguel e trabalha poucas horas, é possível que você tenha um ganho muito pequeno depois que você consiga cumprir o valor lá do aluguel que você teria que pagar, da obrigação que teria que pagar, ou talvez nem consiga cumprir. Se você, por outro lado, vai para o lado de comissão, é muito possível que o operador também não queira manter um funcionário a comissão, dependendo da quantidade de horas, obviamente, porque ele vai faturar um valor muito pequeno e as despesas de se manter a empresa, seguro, as obrigações fiscais e etc., elas são muito altas para se manter
um carro alugado no modelo de percentual para uma pessoa que fatura muito pouco. Então, o modelo ideal de trabalhar quando você tem essa propensão em ficar trabalhando em um outro emprego e fazer só um extra, é realmente você ter o seu próprio carro e começar a exercer a atividade no modelo associado a uma empresa ou até abrindo a sua própria empresa. Sim, é possível fazer um ganho extra aqui interessante depois dos custos, com alguma flexibilidade, sabendo que quando você tiver tempos mais livres, vai conseguir trabalhar ali um pouquinho mais, mas não vai estar com aquela pressão de todos os dias, todas as semanas, ter que rentabilizar para pagar aquele aluguel. Esse seria o modelo ideal para quem quer trabalhar part-time. Mas a gente também tem alguns motoristas que trabalham nesse formato, mas eles têm um formato específico. Eles têm a possibilidade de carregar em casa, com um valor muito baixo ali de carregamento, e além de que eles têm empregos estáveis que pagam uma remuneração boa, e aquilo ali fica realmente só como um complemento. Então eles fazem ali 100, 150 euros a mais por semana, adicionando isso aqui fica com um rendimento extra de 600, o que é muito interessante para quem está querendo fazer uma renda extra também. Mas isso aqui é um caso específico. No geral, a recomendação é que quem quer trabalhar fazendo como um extra tenha realmente o seu carro próprio. Mais uma pergunta aqui, essa pergunta é do Eduardo Carvalho. Olá, parabéns pelo vídeo. É preciso ter 3 anos de carta de condução portuguesa. Estou fazendo a troca para portuguesa. O tempo antes da troca já vale para TVDE? O que ele está perguntando é o seguinte, isso provavelmente o Eduardo é brasileiro, ele está fazendo a troca da carta de condução dele brasileira pela portuguesa. A regra é que a carta precisa ter 3 anos, mas quando a gente faz a troca da carta portuguesa, o tempo que a gente tinha de carta do Brasil, ele conta sim, tá, Eduardo? Então, não é preciso esperar 3 anos com a carta portuguesa para precisar trabalhar. O tempo que você teve de carta do Brasil funciona sim. E se você gostou desse novo modelo de perguntas e respostas, deixa a sua pergunta aqui, segue o nosso canal, compartilha com quem seja interessante também esse modelo e não deixa de entrar aqui no nosso grupo de oportunidades do WhatsApp, onde você vai encontrar nossas oportunidades tanto de aluguel e novidades que a gente tem a falar sobre o setor. No mais, até o próximo vídeo, um grande abraço